Bem-vindos a mais esta reflexão. Tempo para que a gente possa entender a vontade de Deus e sermos instrumento, expressão dessa vontade no mundo. Precisamos aprender a ouvir o Espírito e seguir aquilo que ele nos fala. Uma vida de comunhão, de oração, uma vida conhecendo a palavra que nos conduzirá ao discernimento, ao entendimento daquilo que seja a voz do Espírito nos conduzindo na vontade de Deus. Entendermos a vontade do Pai, andarmos segundo essa vontade, é o que importa. Não existe outra maneira de vivermos neste mundo que não nos submetendo à vontade de Deus. Muitas vezes entendemos o que Deus quer de nós e nós caminhamos naquela direção. Temos todo o entendimento? Não. Muitas vezes na caminhada, não é que Deus não saiba, mas nós precisamos nos mover na direção de realizar este plano, e à medida que a gente vai caminhando, o discernimento vem, o Espírito nos conduz naquilo que é para fazermos, corrigindo o nosso rumo e não o plano e nem a vontade de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 6 a 8, diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. São estes aspectos. O que Paulo e Silas tinham consciência? Que eles precisavam ir visitar as igrejas da Ásia. Qual era a intenção, ou pelo menos qual era o entendimento que tinham, que queriam pregar a outras cidades da Ásia. Mas qual era a vontade de Deus? Que caminhando rumo à Ásia chegassem até a Macedônia. Nós precisamos entender isso. Faz parte do processo essas correções de rumo. Não porque Deus não falou claramente, mas é porque nós não entendemos claramente qual era a vontade de Deus. Sabíamos simplesmente que tínhamos que caminhar rumo àquela direção, e eles prontamente fizeram. E muitas vezes é isso que temos que fazer. Caminhar mediante aquilo que já entendemos e compreendemos, mas permanecermos antenados, ligados àquilo que Deus está falando. E à medida que nós vamos entendendo e compreendendo, nós possamos ir corrigindo o rumo. Não podemos ser obtusos, mas precisamos aprender a viver essas coisas. Não é que o Espírito, por exemplo, na situação, os impediu de pregar. Não, não era isso. Era que a direção que eles estavam tomando precisava ser corrigido para pregar aonde Deus desejava. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que muitas vezes precisamos aprender a nos submeter. A nossa vida precisa ser guiada pela vontade de Deus, e a essa vontade nós temos que nos submeter. E entender que pregamos a palavra quando nós vivemos essa palavra de forma prática, ensinando as pessoas sobre a vontade de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a salvação, a reconciliação, o perdão, ou seja, o evangelho da paz. É isso que nós anunciamos a todas as pessoas. E somos conduzidos neste processo para o crescimento, amadurecimento e também para levar as pessoas à salvação, à vida com Deus e à vontade de Deus. Mas para isso, precisamos nos submeter ao Espírito e sermos guiados no realizar da obra que nós somos chamados para fazer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.